Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos continuar com os vídeos. Agora temos o segundo exemplo de modelagem matemática em problemas de programação linear da disciplina de pesquisa operacional. Então, esse texto é o problema que foi dado, né? Uma pequena manufatura produz dois modelos, standard e luxo, de um certo produto. Cada unidade do modelo standard exige 1 hora de lixação e 1 hora de polimento. Cada unidade do modelo luxo exige 1 hora de lixação e 4 horas de polimento. A fábrica dispõe de 2 lixadoras e 3 polidoras, cada um trabalhando a 40 horas semanais. As margens de lucro são R$ 24,00 e R$ 34,00, respectivamente, para cada unidade standard e luxo. Não existem restrições de demanda para ambos os modelos. Elabore um modelo de programação linear que permita calcular a produção semanal que maximiza a margem total de lucro do fabricante. Pronto, esse é o modelo. Então, a primeira coisa, a gente vai identificar as variáveis. Lembrando que eu falei no problema anterior, a gente tem que identificar o que o problema quer fazer, o que é o objetivo com esse problema, para a gente identificar as variáveis. Então, lá no final aqui, ele fala que ele quer um modelo que permita calcular a produção semanal, que maximiza a margem total de lucro. Então, nossas variáveis, elas estão relacionadas à produção semanal, né, que serão de standard, modelo standard, e do modelo luxo. Então, as variáveis serão x1, produção semanal do modelo standard, e x2, produção semanal do modelo luxo. Vocês têm que ficar atentos à ordem, quem vai ser x1 e quem vai ser x2, porque tem situações que as informações elas não são dadas na mesma ordem. Aqui está falando standard e luxo, aí depois fala do consumo de lixação e polimento do standard e depois o consumo de lixação e polimento do luxo, tá na ordem certa, mas nem sempre vem na mesma ordem e às vezes a gente se atrapalha. Então, variáveis x1, quantidade de modelo standard e quantidade de modelo luxo. Depois das variáveis, a gente vai para as restrições. As restrições, a gente vai identificar os valores que são importantes assim dentro do problema, que nos estão limitando, que ele fala de alguma limitação do problema. Então, como eu disse, é bom a gente anotar as informações, ou em tabela, ou vai anotando em tópicos. A tabela, geralmente, ela é mais visual, mais fácil de você visualizar depois para escrever o modelo. Mas tem gente que tem dificuldade em montar a tabela, né? Então, se tiver dificuldade, vai anotando mesmo. Mas assim, não tem uma regra. Ah, professora, mas então faz aí a tabela. Não tem uma regra para fazer a tabela. Não tem posição certa. Você só precisa anotar as informações. Geralmente eu coloco assim, cada modelo de produto numa coluna e em cada linha um recurso que você vai trabalhar. E no final aqui você pode já colocar a disponibilidade junto. No problema que a gente fez anteriormente, ele deu uma tabela pronta da disponibilidade, né, que era mão de obra e madeira. E a gente fez a tabela das restrições separado, mas você pode também anotar tudo junto. Então vamos lá. Ele fala que são dois modelos, standard e luxo. Já coloquei aqui na tabela. Cada unidade do modelo standard exige 1 hora de lixação. Então, você vai aqui na lixadora, modelo standard, e anota lá, 1 hora. Já botei aqui em horas a unidade de medida, então não precisa nem ficar repetindo. 1 hora de lixação e 1 hora de polimento. Então, na polidora, o modelo standard também vai gastar 1 hora. Se fosse meia hora, colocaria 0,5, viu? Fiquem atentos. Se fosse meia hora, você não vai colocar 30, porque se você colocar 30, você tem que colocar minutos. E observe que é tudo na mesma unidade. Ai, peraí, deixa eu silenciar esse computador aqui. Então, se tiver tudo na mesma unidade, ótimo. Aí tá tudo em hora. Se não tiver tudo em hora, você tem que deixar na mesma unidade. Se fosse meia hora, colocaria 0,5 ou transformaria tudo para minutos. Beleza? Vamos continuar.
Então, cada unidade de modelo standard exige 1 hora de lixação, já está aqui, e 1 hora de polimento, já está aqui. Cada unidade do modelo luxo exige 1 hora de lixação e 4 horas de polimento. Então, precisa polir mais o modelo luxo. A fábrica dispõe de 2 lixadoras e 3 polidoras. Prestem atenção, tem 2 lixadoras e 3 polidoras. Cada uma, faltou um aqui, cada uma trabalhando 40 horas por semana. Então, observe que aqui, esses valores, olhem na tabela, 1 e 4 estão em hora. Então, você não pode botar disponibilidade 2 e 3, porque 2 e 3 é quantidade, né? 2 lixadoras e 3 polidoras, não é em horas. Mas fala que cada uma delas fica 40 horas por semana disponível. E o nosso problema quer trabalhar por semana. Ele fala que quer um modelo de cálculo de produção semanal aqui. Então, a gente tem que transformar esses duas lixadoras em horas. Se eu tenho 2 lixadoras e cada uma trabalha 40 horas por semana, eu vou ter um total de 80 horas. Se eu tenho 3 polidoras, cada uma trabalha 40 horas por semana, eu vou ter um total de 120 horas. Perceberam que agora tá tudo em hora, né? 80 horas de lixadora e 3 horas de polidora. Pronto. Na sequência, as margens, deixa eu marcar aqui o 40 horas. Isso. As margens de lucro são 24 horas e 24 reais e 34 reais, respectivamente, para cada unidade standard e luxo. Vocês sabem o que significa respectivamente, né, gente? É na mesma ordem. Então, na mesma ordem, standard 24 e luxo 34. Não existe restrições de demanda, elabore o modelo. Pronto, acabou. Ah, professora, mas ficou um quadrado aí em branco. Não importa. Não tem disponibilidade de lucro. O lucro é o máximo que eu puder, né? Então, a gente monta a tabelinha, mas pode ser que fique, sim, informação, quadradinho em branco, porque não tem informação. Mas observe que todos os números do problema a gente anotou. Todos os números, as informações que tinham ali de números, a gente anotou na tabela. Então, significa que não está faltando nada. Se você quiser, você pode, quando estiver fazendo, vai riscando o que você já anotou e depois retorna e vê se não ficou faltando anotar nenhuma informação. Beleza? Agora, vamos para a montagem das restrições. Se eu tenho, a tabela já dá a restrição quase pronta, ó. Se eu tenho 80 horas de lixadora, gasto 1 hora no standard e 1 hora no luxo, então minha restrição vai ser 1x1 mais 1x2 menor ou igual a 80. Igual tá aqui, ó. 1 mais 1x1, você pode colocar só x1. Não precisa colocar o 1 na frente. Quando é 1, não precisa colocar na frente. Então, x1 mais x2 menor ou igual a 80. E na polidora, 1x1 mais 4x2 menor ou igual a 120, que é o total. Então, x1 mais 4x2 menor ou igual a 120. E o lucro, que eu esqueci, pulei, o lucro 24 para standard, que é x1, e 34 para luxo, que é o x2. Então, maximizar o lucro, pode ser Z, pode ser L, 24x1 mais 34x2. E a última aqui, não negatividade. A não negatividade você pode colocar separado, x1 maior ou igual a 0 e embaixo x2 maior ou igual a 0. Ou pode colocar assim tudo junto para simplificar. x1, x2, se tiver x3, x3, x4 maior ou igual a 0. Porque não pode ter produção negativa. A variável não pode ser negativa. Ok? Então, obrigada. Até o próximo vídeo.